Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Senti aqui no meu coração de contar 2 testemunhos. Eu já vou logo dizendo: quem crer nas obras de Deus vai dar glória a Deus. Quem não crer, fazer o quê, né? A vida é assim. Mas eu que já vi muitas coisas na minha vida, participei, eu creio que Deus faz milagres, que Deus opera, que o Espírito Santo entre nós se manifesta com grandes maravilhas. Eu quero contar esses 2 testemunhos, primeiro porque eu sei que eles são fiéis e verdadeiros. Aconteceram na vida de uma pessoa que eu muito amei, já está na memória, já é saudoso, está com o Senhor, que é o irmão Orlando Naves. No meu tempo de conversão, ele era cooperador aqui em Franca, do ofício ministerial no Jardim São Luís II. Depois ele foi ordenado ancião. Eu fico feliz porque ele foi um pai para mim, espiritualmente falando, e eu tive a oportunidade de ser ancião ali na Congregação Cristã no Brasil com ele por um tempo. O irmão Orlando sempre foi muito dedicado, era um homem bíblico, viu? Por isso que eu creio que a gente não pode generalizar a coisa. Ali na congregação tem quem prega o evangelho, sim. E não é pouca gente, não. São muitas as pessoas que fazem isso. Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs dedicadas à Bíblia Sagrada, ao aprendizado. E eu falo para vocês, Orlando era um homem de Deus. Pobre, necessitado, mas Deus não deixava faltar nada na vida desse homem. Vou contar 2 testemunhos aqui, mas quando eu tiver a oportunidade, já contei em alguma live, eu vou trazer mais obras, porque as boas pessoas precisam ser trazidas à nossa memória, precisam ser lembradas. E o que Deus fez na vida delas também, precisa ficar registrado. O irmão Orlando sempre foi muito prudente. Nunca vi aquele homem fazer coisa errada. Nunca vi ele falar de outras coisas a não ser das coisas de Deus. Só testemunho, só doutrina. Gostava muito de pregar as cartas de Paulo, pregava com sabedoria. E só que tem coisa na vida da gente que tem hora que não tem como a gente evitar. A gente precisa, diante de um chamado, ter uma ação. O Orlando tinha um fusquinha verde e ele estava meio encostado. Estava com a carta certinha, documento também em dia, mas estava com os pneus bem carequinhas. E sempre tinha alguém que carregava ele. Só que teve um dia que teve um chamado lá e ele não conseguiu encontrar ninguém na hora. Era urgente, já era de noite e não sobrou outra opção para ele. Ele pegou o fusquinha daquele jeito e foi fazer aquela visita, foi atender aquele chamado. Ficou até ali muito tarde e voltando para casa. Aqui em Franca tem uma avenida que se chama Avenida Brasil e tem uma caixa d'água lá. A gente conhece até a rotatória da caixa d'água. E naquele tempo tinha muito comando. Era uma rotatória bem livre, hoje tem algum comércio ali e nem sempre a polícia está ali fazendo aqueles comandões. O espaço até não tolera, né? Mas naquele tempo não tinha nada que impedisse, tinha esses comandos. E quando ele entra na rotatória da caixa d'água, ali na Avenida Brasil, aquele comandão, aquele comboio parado ali e parando gente. E não teve jeito, pararam ele. O guarda deu sinal, ele encostou. Era aquele tempo da viatura aqui no estado de São Paulo, preta e vermelha, aquelas fardas meio marrons, claro, né? Um bege, sei lá, e o pessoal com aquela boina caída. Era uma polícia da cara feia. E chegaram ali, na verdade chegou um guarda e falou assim pro Orlando: documentação do veículo, habilitação, por favor. O Orlando entregou,
Só que ele começou a ficar meio apavorado, né? Porque na hora que o guarda fosse fazer a vistoria no carro, logicamente que ia encontrar 4 pneus completamente sem condições de circulação normal. O homem confere a documentação e começa a dar uma voltinha em volta do carro. Pede seta para cá, seta para lá, luz de freio, luz alta, baixa. Naquele tempo eles exigiam muita coisa mesmo. Tudo certinho. O homem dá mais uma volta, o Morlando começa a clamar dentro do carro, tudo certo, mas infelizmente os pneus não estão em dia. Vão prender o meu carrinho de servir a Deus, que eu nem estava andando nele, estava parado. Vim fazer uma emergência, Senhor. E, irmãos, o guarda chega até ele, entrega ali a carta, a habilitação e fala assim para o Morlando: meus parabéns, Senhor Orlando. Se todo mundo aqui nessa cidade fizesse como o Senhor, a gente não teria problema nesse trânsito. Olha, documentação em dia, carta, parte elétrica, 4 pneus zerados. O senhor está de parabéns. Pode ir para casa, bom descanso, senhor Orlando. E o Morlando não acredita, porque os pneus estavam carecas, mas Deus mostrou 4 pneus zeradinhos para o guarda. O Morlando chegou a acreditar que os pneus de Deus tinha transformado eles, mas quando chega em casa, a realidade, né? Estavam carequinhas os pneus. Depois Deus preparou, ele colocou esses 4 pneus, e eu estou aqui glorificando a Deus como muito ele glorificou durante a vida por essa obra. Pneus colocados, o mesmo Fusquinha. Morlando era um homem provado, recebia sempre muito pouquinho de aposentadoria, era por invalidez, tinha angina, foi com esse problema no coração que Deus o levou, bem mais para frente. E ele pegou lá uns docinhos, o tempo daqueles melzinhos lá, aquele melzinho de caixinha, que todo mundo vendeu uma época aí, Morlando pegou para vender. E não estava legal a venda, e ele falou: quer saber, eu vou lá na casa do irmão Rossato para conversar sobre as coisas de Deus. O irmão Rossato é muito conhecido aqui em Franca, cabecinha branca, homem de missão, muito crente, muito temente a Deus. E ele era mecânico e o Morlando foi lá na oficina dele. E eles estão ali conversando, o Morlando embicou o carro, uma pequena baixadinha ali. E no momento da conversa, o irmão Rossato fala assim para o Morlando: Morlando, tá um cheiro de gasolina. Quando olham para o carro do Morlando, estava meio tombado, a gasolina vazando. O Morlando, xiii, ele tinha isso. Já tô sem gasolina, o restinho que tinha tá indo embora, o tanque furou. E eles vão lá correndo para ver. O Rossato abre lá, né, o capô. Fusca, vocês sabem, né, o motor é na traseira e o tanque fica ali na frente, na dianteira. Hora que vão olhar, não era o tanque que estava furado não. Lá na tampa do tanque estava borbulhando gasolina e a gasolina estava derramando pela tampa. E o irmão Rossato falou: Morlando, mas olha, você pôs, foi gasolina demais, está derramando aqui na tampa. O Morlando falou: não, eu não pus gasolina não. Irmãos, Deus multiplicou a gasolina do Morlando e deu para ele andar muitos dias. Multiplicou de uma certa forma que evaporava pela tampa, vazava pela tampa. O irmão Rossato apertou, acabou o problema. E está aqui mais essa obra, né? 4 pneus que Deus mostrou, zeradinhos para o guarda quando estavam carecas. O Morlando com o tanque vaziozinho e volta para casa com o tanque cheio, sem passar por um posto de gasolina. Meus irmãos, eu creio muito, sabe? Que na vida de quem tem fé, Deus opera a obra. Eu contei esses 2 testemunhos aqui para você saber que Deus trabalha, que Deus ouve a nossa oração, conhece a nossa necessidade, Ele cuida de nós. Você estava preocupado? Preocupa não, tá? Deus vai aparecer na sua vida com glória de um jeito ou de outro. Continua buscando o reino de Deus e a sua justiça. Faça como o Morlando, ele nunca colocou as coisas materiais em primeiro lugar. Sempre o reino de Deus. Sempre buscou a justiça. E Deus o honrou na face da terra. É o que vai acontecer com você, tá? Deus não vai te desamparar. Todas as coisas que te são necessárias, Ele vai preparar. Deus é providência. Deus é previdência. Deus é provisão na nossa vida. E é salvação.
Olha que maravilha! Ele nos salva por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. Ele nos socorre na face da terra. O Espírito Santo vai ao Pai com gemidos inexprimíveis. Deus ouve e Deus chega onde tem que chegar. Fique em paz. Deus vem vindo aí, pulando o monte, saltando o outeiro. Mas Ele vem para acolher a sua igreja debaixo das suas asas, cobri-la com suas penas, protegê-la de todo o mal e ainda prepara o que ela precisa. Deus seja louvado.